irmãos, que Deus a todos abençoe. Nós vamos iniciar este culto orando a Deus. Se você puder ou quiser se ajoelhar, como você sentir vontade, oremos a Deus silenciosamente. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos nesta noite, Senhor. Somos gratos a Ti por estarmos aqui na Tua casa para louvar e exaltar o Teu santo nome, Senhor. Pedimos, ó Deus, a Tua bênção sobre a nossa vida, Pai, que o Senhor fale conosco, que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração. Ó Pai querido, fale conosco, que a mensagem que virá nesta noite venha de encontro aos nossos corações, trazendo renovo, esperança, paz, consolo a todos nós, Pai. Muito obrigado por cada pessoa que está aqui, por cada lar representado. Nós te louvamos, gratos no nome de Jesus. Amém. Vamos todos ficar em pé, nós vamos louvar o Senhor. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás, diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás, diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, vem,
Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que você esteja aqui nesta noite com a intenção correta de louvar a Deus, adorar o teu santo nome e pronto para ouvir a mensagem dele para você nesta noite. Amém? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. No início, grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, o santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Queremos um infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Louvado seja o teu santo nome, Senhor, por estarmos aqui. Louvado e adorado seja o teu santo nome, Pai. Que o Senhor receba o nosso louvor, que o Senhor receba a nossa adoração
e que as palavras que serão apresentadas esta noite pelo seu pregador, ó Pai, venham ao encontro dos nossos corações, abençoando e nos fortalecendo. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar. Pastor Wagner. Boa noite, igreja. Eu saúdo os irmãos, amigos, visitantes, aqueles que se achegam à nossa congregação nesta noite, a você que está acompanhando ao vivo no YouTube da PIB de São Caetano do Sul. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Nessa noite, vamos continuar a série de mensagens sobre o Natal. Acredito que o Natal ele tenha perspectivas um pouco diferentes para cada fase da nossa vida, né? Quando somos crianças, nós temos aquela coisa mais romântica, porque somos crianças, somos pequenos e temos o papai e a mamãe lá aprontando tudo para a gente. Para quem teve natais assim, que nem todos tiveram o privilégio de ter famílias grandes ou até mesmo natais com decoração, essas coisas, né? Isso não é a realidade do Brasil, muito menos de anos atrás. Mas, para quem é criança, né, tem uma perspectiva diferente, tem uma visão diferente. Então, depois de adultos, nós começamos a ver o Natal de outro jeito. Ele não tem o mesmo impacto para nós. E nessa noite eu gostaria de refletir sobre isso. O Natal que basta. Que ao longo do ano, de repente, a partir de outubro, a partir de setembro, alguns mais empolgados, a partir de novembro, começam a pensar em gastar, começam a pensar em ter um dia agradável. Quantos aqui, na época da véspera de Natal, aí, começam a imaginar o Natal perfeito? Vou receber papai, mamãe na minha casa, os avós das crianças, vou receber minhas irmãs, os primos das crianças, e não pode acontecer nada de ruim. Que se acontecer alguma coisa de ruim, vai estragar o Natal. Eu vou dizer a você, meu irmão, minha irmã, esse Natal nunca vai bastar. Não é essa a expectativa de Natal. Então, nessa noite eu quero que você abra sua Bíblia, por gentileza, em Isaías, capítulo 9, e vamos falar desse Natal que basta. Esse Natal que traz total contentamento, total satisfação, que é o Natal de Jesus. Amém, igreja? O Natal de Jesus, então vamos responder o porquê, vamos nos perguntar o porquê que o Natal de Jesus, ele é o único Natal que basta. Vamos ler o texto bíblico. Eu vou pedir a gentileza do pastor Wagner, que estará acompanhando os irmãos na leitura dos versículos pares. No momento dos versículos pares, o pastor Wagner lerá junto com os irmãos para os ouvintes, os telespectadores do canal também ouvirem a dicção, a recitação do texto bíblico. Lerei o versículo ímpar para começar. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. Os irmãos com o pastor Wagner. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. 4. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda a bota de guerreiro usada em combate e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas, como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu,
Um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém, igreja? Só até aqui. Pai nosso que estás no céu, muito obrigado mais uma vez pela leitura da Tua palavra. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos ama, apesar de nós, apesar de quem somos, de como agimos, de como respondemos a esse amor. O Senhor nos ama incondicionalmente e quer o melhor para nós, assim como quis para o Teu povo lá atrás. É isso que eu lhe oro em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então por que será que o Natal de Jesus é o único Natal que basta? Vamos lembrar da história. Essa palavra, ela é uma palavra positiva, porque ela vem depois de uma palavra pesada. O profeta ele estava ali deixando claro que o povo de Deus, em especial o povo de Judá e o povo de Israel, em especial, não ia fugir dos assírios. Os assírios eram cruéis e eles iriam ficar na mão dos assírios. Os assírios iriam se aproximar, iriam ser subjugados pelos assírios e não eram boas notícias até então. Então, o povo que ouve uma notícia dessas, que o profeta não mente, o profeta de Deus, ele não tem esse problema no desagrado. O profeta de Deus, de verdade, não tem problema em dizer coisas que não serão agradáveis aos ouvidos do povo. Então, o profeta está dizendo uma coisa desagradável, mas aqui entra uma palavra de esperança. Aqui entra uma palavra que confronta isso, apesar do juízo de Deus ser garantido. O povo havia cometido o pecado da idolatria, o povo estava rebelde, então o jugo de Deus era garantido. Porém, começa o profeta a falar uma coisa que seria a vinda do nosso Salvador. Então, o Natal de Jesus é o único que vale a pena, número 1, porque é o fim definitivo da escuridão. Amém, igreja? Então, essas trevas que eram garantidas trevas, que eram seguras, que não tinha como fugir, e trevas também existenciais, que hoje nós temos pessoas, as pessoas acham, as pessoas têm essa percepção de que vão conseguir algum subterfúgio, alguma coisa para fugir dos seus problemas, vão conquistar alguma coisa, vão adquirir alguma coisa que vai fugir dos seus problemas e não conseguem. Então, as trevas, elas são dissipadas com o anúncio do nascimento do nosso Senhor. Trevas existenciais. Hoje falamos em Natal, pensamos em pessoas que estão absolutamente cínicas em relação ao Natal. Absolutamente cínicas. E crentes no nosso meio, também com absoluto cinismo em relação ao Natal, que Natal não serve para nada, que Natal não significa nada. Se você ouve de crente, Natal é uma época triste. É verdade que o Natal é uma época em que há muitos indícios, muitos casos de pessoas que ficam muito tristes, suicídios. É uma época onde há esse aumento de casos, onde há pessoas que acabam se confrontando com sua própria realidade. Mas para o crente não é assim. Para o crente Jesus, o Natal, ele é um momento de esperança. Ele não é a expectativa que a humanidade traz para ele. Então, o Natal de Jesus é o único Natal que basta, porque é o fim da escuridão. Glorioso caminho do mar, o Filho de Deus viverá na Galileia. Quando o texto fala sobre Zebulon e Naftali, essa é a região da Galileia, que é uma região que estava sendo oprimida, mas esta mesma região rejeitada seria a região que iria receber o nosso Senhor e onde o Senhor ia viver. Nosso Senhor Jesus passou por lá, viveu por lá um bom tempo. Então, aquela região alijada, afastada, discriminada, uma região totalmente rejeitada, é a região onde haveria
a esperança, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. João 8,12. Projeta para mim, por gentileza, meus irmãos do multimídia. Vamos ler a uma só voz, João 8,12. Leamos a uma só voz, todos juntos. Novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém, igreja? Então, quando Jesus fala sobre isso, vamos lembrar que naquele tempo não tinha luz elétrica, certo? Então, havia as tochas que as pessoas colocavam no lugar oportuno, onde pudesse ser vista a luz, onde a luz pudesse alumiar um espaço grande. E quem era o detentor da tocha, da luz, que estava com a luz na mão, era acompanhado pelas pessoas. As pessoas iam atrás de quem tinha a luz no caminho. Né? Quem aqui já esteve naqueles lugares do interior do Brasil, não precisa ir tão longe, o interior de São Paulo mesmo, onde não tinha postes por perto, onde era escuro total. Quem já passou por essa situação? Onde você anda, é como se você estivesse de olhos fechados. Quem já teve essa impressão? Você anda, mas é como se os seus olhos tivessem sido fechados, ou se você estivesse cego, uma sensação esquisitíssima, que você não vê absolutamente nada na tua frente. Então, quem já teve essa percepção? Naquele tempo, era assim. Mas, para isso, seguir aquele que era o detentor da luz, aquele que estava com a luz na mão, para o caminho, para alumiar o caminho. Então, Jesus vai dizer: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Então, o Natal de Jesus é o Natal que basta. Segundo lugar, versículo 3 e 5, ele vai falar sobre a multiplicação do povo. Fizeste crescer a nação e aumentaste sua alegria. Deixa eu perguntar para os irmãos, a mensagem de salvação do Senhor Jesus, ela é exclusiva ao povo judeu? Não. Ela não foi uma bênção, não foi um presente de Deus, a salvação não é um presente de Deus para um povo específico. Então, aqui o texto está dizendo, essa mensagem será multiplicada, será transmitida para outros povos, para outras etnias. Então, em segundo lugar, o Natal de Jesus é o Natal que basta, porque traz libertação. Amém, igreja? É a alegria da libertação. Quando Gideão, o texto vai fazer essa referência, quando Gideão ele expulsa os midianitas naquela batalha, a alegria do povo liberto, a alegria da vitória e não mais estar oprimido, não ter mais o perigo à sua ronda, a ronda do seu povo, das suas famílias. Essa alegria de estar longe dessas ameaças, é essa alegria que o texto compara, a alegria de estar liberto. O Natal de Jesus é o Natal que basta, porque traz a alegria da libertação das prisões, a libertação de você não precisar de um Natal material, você não precisar de um Natal onde ninguém tenha conflito na tua casa. Pastor, na minha casa tudo tem que ser perfeito, porque se alguém na minha casa derrubar o manjar que foi feito, o pudim, se derrubar o pudim, se o peru não ficar pronto no ponto certo, acabou o Natal para mim. Tem gente que é assim, né? Deu uma coisinha errada, acabou o dia, acabou a festa. Deixa eu dizer uma coisa, Jesus é o Senhor da festa, Ele é o Senhor do Natal, com ou sem comelança, com ou sem fartura de comida e presentes, Ele continuará sendo a única esperança para essa nação. Então, João 4,36. Vamos ler o versículo João 4,36, que é também uma ressalva interessante. Aquele que colhe já recebe o seu salário e ajunta fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos e o que semeia e o que colhe. Ele compara com essa alegria do trabalhador que vai fazer o plantio,
aquele que vai fazer a colheita, todos se alegram, todos celebram, é para todos, não é só para um povo, não é só para um grupo, não é só para quem acha que fez mais ou acha que fez menos. Jesus é salvação para toda essa nação. Então, o Natal de Jesus é esse que nós queremos compartilhar, é esse que precisamos compartilhar. Versículos 6 e 7 diz assim: porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Amém, igreja? Esse é um dos versículos mais lindos que a Bíblia tem. Nós gostamos muito de recitar, de repetir, repetimos nas cantatas de Natal. E, em terceiro lugar, eu quero dizer aos irmãos, o Natal de Jesus é um Natal que basta, porque ele é o Natal de um Deus que vale a pena ser conhecido. Ele quer conhecer, que você o conheça melhor, que você se achegue até Ele. Jesus, ele não é um rei temporal. Quanto tempo dura um reinado? Se o sujeito assume o trono com 20 anos, ele vai ficar quanto tempo no poder? 70 anos? 80 anos, se muito. Né? Nós tivemos aí uma rainha da Inglaterra que durou bastante, mas o filho dela, aparentemente, não tem a mesma saúde. Então, o reinado humano, ele tem os desejos e anseios humanos de poder. Ele carrega essas coisas. Ele carrega essas ambições humanas. O reino de Jesus, ele não terá fim. É interessante você pensar sobre isso, sobre um reino que não terá fim, porque até dirigente de futebol quer se perpetuar no poder. Né? Que dirá um rei, que dirá um governante. Os nossos governantes brasileiros, se a gente deixar, eles ficam 10 anos no poder, ficam ou não ficam? Porque é uma aspiração humana, é um traquejo defeituoso humano, do homem. Mas eu quero dizer para você, meus irmãos, confiar no Natal de Jesus, conhecer esse Jesus, que é o rei, é conhecer o seu caráter. O caráter não é o caráter de um tirano que só quer se perpetuar no poder, que só quer ser venerado. Jesus, ele não tem a mesma ânsia humana pela veneração. Nós é que precisamos adorá-lo, porque ele é maravilhoso. Nós é que precisamos exaltar o seu nome. Mas a nossa adoração em si não causa mudança no caráter dele. Ele não fica envaidecido pela nossa adoração. Ele não fica em pecado, fica se achando demais. Ele não peca por ser elogiado demais, porque ele é o Senhor. Feche seus olhos, por gentileza. Nós vamos orar a Deus por esse Natal que chega. Esse Natal que está chegando, que Deus remova do seu coração todo o cinismo, todo sentimento humano. Natal não presta mais. Talvez você precise ressignificar o seu Natal ao lado do dono real do Natal. Talvez você precise parar de calcular, de planejar o Natal com expectativas humanas e pensar no Natal que vale a pena, no Natal que basta, que é o Natal de Jesus, o aniversariante do dia, simbolicamente, é claro, não para precisar exatamente que o aniversário dele seja 25 de dezembro, mas é ele que é lembrado, é ele que precisa ser glorificado. Continue orando, que as nossas crianças não fiquem obcecadas por Papai Noel, não fiquem obcecadas por presentes, porque nós criamos essas coisas neles de consumo, e inconscientemente fazemos isso eventualmente, porque somos errantes. Então, permita que Deus coloque no teu coração o Natal que basta, o Natal que vai chegar no dia 24 de dezembro, simbolicamente, seja um dia de reflexão para a sua vida, porque Jesus te trouxe libertação. Ele te trouxe libertação do pecado, de uma vida torta. É o Natal que vale a pena ser celebrado. Esse sim, continue orando. Pai nosso, muito obrigado, querido Deus, pelo teu amor infinito. Obrigado por promover o Natal que vale a pena, o seu. Nos ajude a lembrar deste Natal, que nossas famílias, com falhas, com nossos defeitos, possamos, ó Deus, lembrar disso,
que o Senhor é a luz do mundo, é a luz que foi prometida, que foi profetizada ali atrás, Senhor Deus, no Velho Testamento, cumprida na pessoa do nosso Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, porque esse é o Natal que compensa. Obrigado pelo teu amor e nos dê um restante de noite na tua presença. É isso que eu lhe oro em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado, a palavra está com quem é direito. Nós vamos ficar em pé, nós vamos dedicar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Quero convidar o irmão Moisés que nos ajude aqui na frente. Você que está em campanha de oração também, pode vir à frente também. Nós vamos estar orando pelos pedidos, pedindo que o Senhor esteja abençoando cada um de nós. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo é Senhor. Santo, Santo, Santo é Senhor. Tem enchido nossas lâmpadas com óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer, tem enchido nossas lâmpadas com óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, estamos aqui na Tua presença, Senhor, neste momento tão alegre, Senhor. Este privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui na Tua casa para louvar o Senhor, para Te adorar, para glorificar o Senhor, para ouvir esta palavra tão importante que foi trazida agora, Senhor.
Muito obrigado por este privilégio, todos os irmãos que estão aqui presentes, Senhor, aqueles que estão também participando através da distância, Senhor, o Senhor possa estar também falando ao coração de cada um deles, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor faz nas nossas vidas. Pai Celestial, muito obrigado pelas ofertas que é dedicada ao Senhor, que tem sido administrada com sabedoria para o crescimento do Teu reino, para atender as nossas parcerias, os missionários, enfim, Senhor, são ofertas dedicadas ao Senhor. Cuida, Senhor, de nossa igreja, que nós tenhamos sempre esse privilégio de estarmos de portas abertas, ó Deus, para propagar a Tua palavra, Senhor, receber aqueles que querem Te aceitar como Salvador. Pai, eu quero pedir também pela nossa pátria, Senhor. Estamos passando por dias difíceis, ó Deus. Que o Senhor esteja presente, Pai. Ó Deus, que nada venha atrapalhar a tua obra aqui no Brasil, Senhor. Nós precisamos da Tua intervenção, Jesus, porque os nossos governos não são governos que temem ao Senhor, a maioria, Senhor. E que aqueles que estão ali junto dos demais que possam ser exemplo, ó Deus. Abençoe, use cada um. Muito obrigado por esse privilégio. Mais uma vez eu te agradeço de estarmos aqui. Em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Amém, Pai. Amém. Pai bendito, colocamos também na Tua presença, irmãos e irmãs que à frente estão, alguns na sua casa, mas que pedindo por algo específico, com uma súplica na Tua presença. Tu sabes a razão de cada um, alguns trazendo questões ligadas à enfermidade física, e pedimos, Pai, que dons de curas pelo poder do Teu Espírito Santo sejam derramadas sobre as vidas para quem se pede a cura. Da mesma forma, pedimos-te por aqueles que atravessam problemas na área financeira, talvez necessidade de emprego, questão de negócios, dívidas. Ó Pai, Tu és o dono da prata e do ouro. Supra a necessidade daqueles que em Ti confiam e Te pedem com fé. Ó Pai, fecha a boca do devorador e dá liberdade, Senhor, e sabedoria no uso dos recursos. Pedimos-te também por aqueles que sentem uma opressão maligna, que pelo poder do sangue de Jesus haja libertação, pelo poder do Espírito Santo. Igualmente, pedimos por aqueles que enfrentam problemas no lar. Ó Deus, leva paz, leva harmonia, que haja união, que haja restauração de relacionamentos, seja entre marido e mulher, entre pais e filhos, talvez envolvendo outros parentes, que haja paz nos lares. Ó Pai querido, rogamos-te também por aqueles que estão sentindo um vazio. Ó Pai, que o Senhor, que é aquele que preenche todos os vazios, preencha agora. Mas, acima de tudo, que todos aqueles que têm vindo aqui à frente, numa campanha, que possam ter a plena convicção de que Tu ouves e respondes, no momento, na hora e da forma certa, e dando a paz. Em nome de Jesus, amém. Glória ao Senhor, aplauda ao Senhor, glória a Deus. Antes de encerrarmos essa transmissão, queremos apenas lembrar, porque daqui a pouco encerraremos para os que estão em casa, mas teremos ainda, nesta semana, estamos tendo celebrações especiais. No domingo, pela manhã, teremos a realização de batismos. Vamos estar recebendo mais 5 irmãos que, obedecendo a ordem do Senhor Jesus, estarão dando o seu testemunho e descendo as águas, assumindo publicamente o compromisso com Jesus. Então, domingo será o culto, no culto da manhã, às 9 horas. Teremos também, ainda no domingo à noite, o nosso culto, com a palavra do Senhor sendo pregada. Domingo de manhã, a Escola Bíblica Dominical, não teremos no domingo de manhã aquele culto com as crianças, mas depois haverá Escola Bíblica Dominical para as crianças. No culto da noite teremos um grupo cuidando das crianças também, as crianças ouvindo e participando do culto na sua linguagem. Mas teremos os cultos normais durante todos os dias. Quarta-feira que vem é o culto em que celebramos juntos a véspera daquela data que convencionou se chamar do Natal. Não importa a data, o importante é que Jesus nasceu. É importante que a gente celebre, como foi dito hoje aqui, na verdadeira perspectiva, na perspectiva bíblica, celebrando aquele que é o aniversariante, aquele que tem que ser o centro da festa e o centro da vida de cada pessoa. Por isso é que nós celebramos o Natal. Não celebramos o Natal querendo uma bênção especial,
mas celebramos o Natal em gratidão por Jesus e anunciando, proclamando a mensagem daquele que é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz. E que um dia voltará, aí sim estabelecendo um reino de paz sem fim. Mas, enquanto estamos aqui, nós continuamos. No próximo domingo, na próxima quarta-feira, dia 24, teremos o culto, mas um culto com uma mensagem especial, voltada para isso também, para essa celebração. Depois, as famílias terão liberdade de ir para a sua casa. O culto, como fazemos, sempre das 8 às 9. No domingo, na quinta-feira, não teremos nada. Vamos ter os cultos normais no dia 28. No dia 31, estamos anunciando o culto da quarta-feira, 31, daqui 2 quartas-feiras. Portanto, será um culto. A igreja já está convocada para a Assembleia Extraordinária de posse da nova diretoria que já foi eleita, mas também é um culto em que teremos celebração da Ceia do Senhor, a retrospectiva e momento de gratidão a Deus pelas bênçãos e de intercessão, petição a Deus pelo ano de 2026. Depois do culto, temos um jantar para aqueles que quiserem participar. Há um investimento. Alguém já disse que nós não vendemos nada aqui, fazemos uma troca. Você vai trocar R$ 40 pelo jantar. Então, você vai investir. Pessoas que estão se colocando, fazendo, cuidando, e nós vamos ter, você que não é da nossa igreja, pode participar também, tem que se inscrever, tem que fazer o contato, pode fazer o contato com a secretaria da igreja. Nós temos o telefone, não sei se dá para colocar o telefone da secretaria, ou colocar no ar o telefone da secretaria, você poderá estar fazendo esse contato. Aqueles que estão aqui no domingo, a irmã Clarete, mas já pode até dar o nome para a Clarete, né? A irmã Clarete e a Estela estão recebendo os nomes e você terá como fazer este investimento. Porque no dia 1º, que é o dia que nós vamos ter esse jantar, esta celebração, nós teremos também o aniversário, a celebração do aniversário da igreja. Nossa igreja completa aniversário de autonomia no 1º dia de janeiro. Foi 1º de janeiro de 41. Portanto, 1º de janeiro de 26, a igreja completa 85 anos de igreja autônoma. Este ano completamos 90 anos desde a congregação, ano que vem 85 como igreja autônoma, e vamos ter o bolo, a festa, mas se você não quer participar, você pode vir ao culto das 10 à meia-noite, meia-noite e 15, nós encerramos. Para isso, a participação é o culto para todas as pessoas. Só se você for ficar, aí converse e faça a sua inscrição para participar deste culto. No dia 31 de dezembro, teremos a última celebração da Ceia do Senhor deste ano também. Esses são os principais avisos que temos. Você que está em casa, que Deus continue a abençoar você, abençoar sua vida e a sua família com a graça e a paz de Jesus.